Capítulo 5. O espelho da alma. Ao mergulhar nesse processo com a profissional especializada na área, Laura descobriu algo revelador. Existiam 5 perfis de emagrecimento comportamental. E cada mulher carrega padrões inconscientes que guiam suas escolhas. Ao se conhecer dentro desse espelho, Laura entendeu seus medos, suas feridas emocionais e por que repetia sempre os mesmos comportamentos. De repente, tudo fez sentido. Não era sobre não conseguir, era sobre ter vivido dores que moldaram suas reações. E agora, com clareza, ela podia escolher diferente. Mas o que acontece quando você descobre que pode usar esses mesmos padrões a seu favor? Existiu um encontro com a verdade. Você não emagrece como todo mundo, você emagrece do seu jeito. Laura havia dado o passo mais importante, olhar para dentro de si mesma e se conhecendo de verdade e entendendo que ela não iria conseguir ser outra pessoa. Precisava adequar sua vida aos seus perfis de emagrecimento comportamental e perceber que a mudança não vinha de dietas, treinos ou fórmulas mágicas. Vinha de entender quem ela era de verdade. Ela começou a prestar atenção aos padrões que se repetiam na sua vida. Todos os momentos de ansiedade, os gatilhos que faziam ela comer escondido à noite, as situações que disparavam a culpa e a frustração. E então percebeu algo poderoso. Cada comportamento tinha um motivo, um padrão inconsciente. Laura começou a mapear seu próprio comportamento, como se estivesse em mãos um mapa secreto da sua própria alma. Ela percebeu que muitas atitudes nasciam do medo de não ser suficiente, outras da necessidade quase desesperada de ter controle, e tantas outras da busca por um prazer imediato, que seu corpo e mente pediam sem que ela percebesse. Nas sessões com a analista e terapeuta, descobriu algo transformador. Os perfis de emagrecimento comportamental tinham nomes, feridas emocionais e também recursos únicos. E entre eles haviam semelhanças que poderiam ser forças, mas também conflitos, capazes de ativar dores profundas. No começo parecia confuso, mas quando Laura descobriu quais eram seus 3 mais fortes, tudo começou a fazer sentido, tudo começou a mudar. Algumas mulheres são compulsivas emocionais, comem para aliviar a tristeza, a ansiedade e a solidão. Outras são estéticas, vivem em busca de aprovação, se comparando o tempo todo, o peso se torna a medida de quanto se sentem aceitas. Existe ainda as do perfil pesado, carregam responsabilidades demais, cuidam de todos, menos delas mesmas. E há aquelas do perfil falso magro ou alto risco. Por fora parecem bem, mas por dentro vivem uma guerra silenciosa com a comida, com o corpo e consigo mesmas. Cada perfil tem gatilhos diferentes, cada perfil pede um caminho único, e Laura descobriu os dela. E ao compreender esses padrões, Laura sentiu uma mistura de alívio e força interior. Não sou incapaz, não estou errada, estou apenas seguindo caminhos automáticos que posso aprender e compreender a transformar. Ela percebeu que não adiantava lutar contra a mente. O segredo estava em dialogar com ela, em reconhecer os gatilhos inconscientes e transformar cada pequeno hábito passo a passo. Laura começou a se perguntar: por que eu realmente como quando estou ansiosa? O que meu corpo está tentando me dizer? Quando estou feliz, como me comporto com a comida? Por que eu tenho medo de emagrecer? À primeira vista, isso parece não fazer menor sentido. Afinal, emagrecer era tudo o que Laura dizia querer. Mas no fundo, havia algo maior. Ela carregava medos silenciosos escondidos dentro do seu inconsciente. Segundo a análise de perfil de emagrecimento comportamental, inclui-se dizer que ela poderia ter medo de ser vista, de ser abandonada, medo de ser enganada, de ser traída, de ser humilhada, medo de decepcionar ou de decepcionar os outros. Eles eram sinais, pista do que estava por trás da comida, da compulsão, da culpa e da recaída. Cada descoberta era como uma chave que destrancava um peso interno e libertava espaço para algo novo. E a cada desbloqueio, Laura sentia crescer dentro dela uma força que nunca tinha experimentado. Uma leveza real, uma liberdade possível. E finalmente, a esperança de que emagrecer podia ser mais do que números na balança. Podia ser o caminho de volta para si mesma. Ela precisava descobrir qual medo estava mais vivo dentro dela naquele momento. E foi então que mergulhou nos perfis comportamentais de emagrecimento. Laura percebeu que aqueles medos eram sinais. As pistas que mostravam de onde estavam vindo a sua dor, as suas recaídas e a sua ansiedade. Quando você entende seus padrões, o medo perde a força. Isso acontece porque a maior parte das nossas escolhas não nasce da razão, mas do nosso inconsciente, que governa cerca de 95% das nossas decisões diárias. É como se a sua mente tivesse um piloto automático rodando em segundo plano. A fome fora de hora, a compulsão por doce, o impulso de abandonar a dieta. Tudo isso não vem da falta de disciplina, mas de programas internos gravados por experiências, emoções e aprendizados ao longo da nossa vida. Chamamos isso de padrões inconscientes. Quando você os identifica, deixa de ser controlada por eles e começa a ter poder de escolha.
É nesse momento que o medo se dissolve e você começa a escrever uma nova história. Laura começou a aplicar esse conhecimento na prática, substituindo hábitos automáticos por escolhas conscientes, respeitando os sinais da fome e a saciedade do corpo, comendo sem culpa, mesmo nos momentos de prazer. E o mais incrível, o corpo começou a responder, sem dietas restritivas, sem sofrimento. A cada passo consciente, a balança refletia o que a mente e o inconsciente já haviam transformado. Fácil não é, mas consciente de quem ela era de verdade, ela entendeu quem de fato ela nasceu para ser e disposta à mudança. O corpo agora acompanhava a mente, que havia aprendido a se ouvir. Não porque ela tivesse alcançado o peso dos sonhos, mas porque finalmente entendia quem ela era e a verdadeira transformação começava por dentro. E a cada escolha consciente, por menor que parecesse, era uma vitória. Mas a jornada não termina aí. Ainda havia o desafio de enfrentar, manter a consistência, lidar com os imprevistos do dia a dia e fortalecer sua autoestima, para nunca mais se perder nesse ciclo de perdas e ganhos. No próximo capítulo você vai acompanhar Laura. Ainda faltava consolidar hábitos para que a mudança se tornasse permanente.